da Sabesp, essa história aí de passagem de ar. Os moradores da Vila Anhanguera, por exemplo, na zona sul da capital, procuraram um Bom Dia para relatar esse caso depois que mostramos uma situação parecida em outro bairro da mesma região. O Rômulo Dávila foi até lá, conversa com o pessoal e mostra para nós aí. Rômulo, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia São Paulo. Pois é, depois que a gente tratou desse assunto aqui no Bom Dia na semana passada, na sexta-feira, a gente foi na casa da Flávia, também aqui na zona sul da capital, e a gente mostrou lá na casa dela que ela tinha muito essa dúvida, né? Afinal, estou ou não pagando pelo ar e não pela água? A gente recebeu várias mensagens e a gente está aqui na casa do Érico, né? Aqui na zona sul também, Vila Anhanguera aqui, né, Érico? Me conta uma coisa, você já percebeu esse ar saindo pela tubulação aqui? E o hidrômetro mexendo, a gente tem até vídeos, né, que nós recebemos, tem daqui da sua casa também. Só a passagem de ar e mesmo assim acontecendo ali a cobrança, né? Bom dia. Bom dia a todos. Isso já aconteceu, já vem acontecendo de um longo tempo. Às vezes eu estou aqui na sala e à madrugada, principalmente, a gente ouve bastante o barulho. Você vai procurar o que está acontecendo. E quando eu chego no relógio, como o vídeo que eu mandei para vocês, você liga a torneira, o ar saindo, o relógio ali rodando, sem uma gota de água. E chamou a atenção, porque o Rodrigo fez um comentário na sexta, falando sobre isso. Às vezes passa desapercebido, a gente não repara, um detalhezinho, e isso vem acontecendo com bastante frequência. Aqui tem interrupção do serviço durante a madrugada. Acaba que horas a água, volta que horas? Isso é uma outra constante. Já faz um tempo que por volta de 21h30, 22h, a pressão vai caindo até acabar e volta por volta de 5 da manhã, 5h30. Isso é diariamente. Isso te leva a crer que você está pagando realmente por ar, muitas vezes? Bastante. Como eu mostrei para vocês o vídeo, é o que acontece. O relógio fica muito tempo rodando, você liga a torneira e só ar saindo, sem uma gota d'água. Os teus vizinhos também têm relatos parecidos? Bastante, a gente tem bastante relato. Inclusive o meu vizinho aqui, ele desliga o registro dele todas as noites e a conta dele teve uma diminuição. Ele até brinca, você precisa estar mais atento, porque são detalhes, você passa e desliga. Só que como a gente tem esse problema de falta de água diariamente, eu fico com receio de desligar e acabar esquecendo. E já aconteceu comigo, eu esqueço, aí chega no outro dia eu acabo tendo dificuldade com água. Que nem é um controle, na verdade, que o morador tem que ter, né? Na verdade, é você ficar responsável por fechar o registro para não ter uma cobrança excessiva. Prudência, né? Nesse caso seria mais prudência, mas olhando friamente não deveríamos ter essa preocupação. Você tem toda a razão. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Rodrigo, a gente conversou então aqui com esse morador, mas os relatos eles são constantes de vários moradores, muita gente reclamando pelo mesmo motivo e com essa dúvida. Será que eu estou pagando pelo ar ou eu estou pagando pela água ou estou pagando pelos dois? Obrigado, Rômulo. Então vamos conversar com Emerson José dos Santos. Ele é superintendente da Sabesp, que cuida da zona sul aí da capital. Emerson, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom, a gente tem esse depoimento, temos os vídeos, não é de hoje, as pessoas vêm falando, vimos um especialista mais cedo também afirmando que o ar na tubulação pode gerar na cobrança na conta de água. As pessoas estão pagando pelo ar também? Bom dia, Rodrigo, mais uma vez. Não estão pagando, né, Rodrigo? Obrigado aí pela oportunidade de esclarecer. A Sabesp tem um sistema de abastecimento aí complexo, né, aqui na região metropolitana, com mais de 42 mil quilômetros de rede. E todo esse sistema ele está protegido aí pelos dispositivos, né, para a eliminação desse ar, que a gente chama de ventosa, né? Temos mais de 7 mil ventosas espalhadas aí na região metropolitana que fazem esse trabalho, né? Quando a Sabesp realiza alguma manutenção no seu sistema, pode sim, acontece a entrada de ar, e na retomada do abastecimento, esse ar é eliminado por esses equipamentos. Então é importante frisar isso aí para os nossos clientes, né? Então a gente tem todo esse cuidado e o sistema, quando ele é concebido, projetado, já é pensado nesses equipamentos para que a gente não tenha esse problema que possa ser relatado. Mas como é que você explica, por exemplo, esse vídeo que a gente acabou de mostrar, que está aí do lado da sua fala aí, por exemplo? É uma torneira aberta com ar saindo e o relógio girando. Rodrigo, é muito importante, né? Esse vídeo demonstra, realmente tem a movimentação do hidrômetro, essa cruzinha preta aí que aparece girando, né? Ela marca ml, né? Então, é uma variação muito pequena em relação ao que pode acontecer, né? E na leitura da conta, a gente emite a conta por metros cúbicos. Então, para não ficar dúvida, é muito importante que o nosso cliente verifique na movimentação do seu hidrômetro qual o volume que está sendo considerado, para que a gente tenha, sim, uma certeza
que a gente tenha a correta medição. Então, essa variação que você está mostrando agora, essa cruzinha preta girando, ela gira muito devagar e você vê que ela não movimenta os outros ponteiros. E com isso não vai movimentar os ponteiros do metro cúbico. Então essa variação é muito pequena. E se houver algum caso que perceba a variação dos ponteiros do metro cúbico, é muito importante falar com a Sabesp para que a gente vá ao local e identifique se ali está tendo uma cobrança não devida. Tá, mas isso aí movimentando, uma hora vai movimentar o outro também, né? Isso aí não é à medida em que ele gira, ele vai lá e movimenta os outros também, que é o índice de medição. Rodrigo, então, a volta inteira disso, do vermelho, do preto, vai gerar 1 litro, né? Então, se a gente falar que ele movimentou aí 30 dias, ele vai movimentar 30 litros. Então, é uma variação muito pequena em relação ao consumo de uma residência aí que gira em torno de 10 a 15 metros cúbicos, que é o nosso média de consumo na nossa região. Tá, mas para vocês é pequeno, mas para quem está consumindo, você não quer nada, eu não quero pagar nem nada mais do que exatamente eu consumo. Esse que é o ponto, né? Assim, a pessoa olha ali, ela fala assim, para vocês é pouco, para vocês sempre vai ser pouco, agora para quem está pagando a conta nunca é pouco, qualquer coisa faz diferença. Rodrigo, esclarecendo, né, a Sabesp faz a medição pelo metro cúbico, né, o volume realmente consumido pelo metro cúbico. Então, realmente, esse volume, esses 30 litros que eu dei de exemplo, ele não será considerado na fatura. Como é que a pessoa... E dos outros casos que as pessoas dizem, a pessoa vai lá, essa variação gigantesca que existe de conta, a gente ouve vários relatos, as pessoas... Tem gente que, inclusive, veio dizer pra gente que vai lá, fecha o registro à noite e abre no outro dia para poder evitar que aconteça isso, de ficar girando ali o relógio com ar? Rodrigo, é importante você falar isso. Essa questão da conta, né, da mudança do valor da conta, ele tem muito a ver com a faixa de consumo. Só para te dar um exemplo, quem consome de 0 a 10 vai ter uma tarifa aí de R$ 71 aproximadamente. Já uma conta que passe de 15 metros cúbicos vai ter uma tarifa de 127. Uma conta com 20 metros cúbicos será R$ 184. Por que isso? Porque o valor do metro cúbico, numa faixa de 11 a 20, ele custa R$ 5,62. Numa faixa de 21 a 50, ele pula para R$ 14 o metro cúbico. Então, é muito importante que mantenha-se os hábitos de consumo para que não mude de faixa de consumo. É isso que faz elevar o valor da conta e não sim a alta elevação do consumo. É muito importante destacar isso para os nossos clientes. Essas descrições vêm todas nas nossas contas. É importante que todos os nossos clientes acompanhem seu consumo e fiquem dentro da sua faixa de consumo para não sofrer alterações nos valores das suas contas. Nesse caso aí que nós mostramos, entrevistamos essa pessoa aí, o relógio dele e tal. Então ele tá enganado, ele não tem... O que ele está olhando ali não muda nada, esse vídeo não tem nenhum sentido, é normal, então, você enxergar a saída de ar numa torneira quando você abre e você não ter água. É isso, então? Não é normal, né, Rodrigo? É uma condição do sistema. É importante que a gente tenha o endereço e a gente possa pedir para um técnico verificar e esclarecer para esse nosso cliente se realmente está tendo alguma variação significativa no seu consumo. Sabe que é engraçado, porque assim, a gente recebe relatos, assim, se bobear até na sua casa, você me desculpe, até lá na sua casa, se abrir a torneira, você vai encontrar ar. Sendo que as pessoas estão comprando pela água. E aí você diz, temos lá um sistema de ventosa e tal, e que não sei o que lá. Não está funcionando na sua plenitude isso. Acho que é importante a gente assumir. Ou está desenvolvendo novos produtos para evitar, porque o fato é que as pessoas, elas enxergam ar saindo no lugar onde devia sair água. Você concorda? Rodrigo, só para te dar um número importante, né? Nós temos mais de 6 milhões de ligações na região metropolitana de São Paulo e a gente registra aí, em média, 12 mil reclamações de auto de consumo. Dessas 12 mil reclamações, 90% das reclamações de alto consumo, após a sua verificação, é vazamento interno no próprio imóvel. Uma pequena quantidade, algum erro de leitura, né, pelo nosso técnico no momento da leitura, e realmente o consumo devido confirmado pela mudança do hábito de consumo. A pessoa recebeu alguma visita em casa, fez uma festa, está fazendo uma reforma, fez alguma manutenção no seu sistema hidráulico, providenciou a lavagem da caixa d'água. Isso pode alterar o consumo e, como eu te falei, mudar a faixa de consumo, que aí eleva o valor da conta.
E para a gente checar esse endereço que você está, esse local que você está mostrando, é muito importante que a gente tenha o endereço para confirmar aí o que está acontecendo no imóvel. Repercussão grande sobre essa questão aí dos 30 litros, viu? O pessoal já começa a fazer conta o tanto que vai dar no ano. É aquela história, mesmo sem ler aqui a participação das pessoas, já estava no ponto de vista aí de consumidor, que é isso, né? Você não quer nada, você quer simplesmente pagar pelo que você está usando. E não, independentemente se fosse 1 litro, 300, o que fosse, ninguém fica satisfeito com relação a isso. Na hora que você conta aqui, o pessoal está fazendo conta. De 30 em 30 são 360 no ano. Uma rua com 50 casas são 18 mil litros no ano. Imagina só o tanto que não vai virando isso do ponto de vista para a Sabesp. É a reação do público, né, de uma forma geral. Mas, enfim, tá aí, são os 30 litros. Isso é o que vocês dizem com relação à velocidade daquele hidrômetro. Não sabemos de outros, que pode girar numa velocidade maior. Por que tem, aliás, aproveitando esse questionamento, por que tem... Você encontra na internet, por exemplo, as pessoas oferecendo equipamento para você colocar antes do registro para eliminação de ar? Rodrigo, esses equipamentos não são certificados, não são aprovados, né, pelo Inmetro. A Sabesp não recomenda o uso desses equipamentos. E é muito importante frisar, né, o exemplo que eu dei aí, né, que isso, igual você comentou, isso não interfere no metro cúbico na leitura daquele imóvel, porque a gente faz a medição pelo metro cúbico e não pelo litro apresentado aí nos ponteiros menores. Explica isso melhor para as pessoas. O que muda de uma coisa para outra? Qual é a garantia que a pessoa está pagando por uma coisa que ela não está recebendo? Não, ela está pagando, Rodrigo, realmente pela água que ela está recebendo. Essa variação pequena que acontece no hidrômetro é natural num sistema tão complexo, tão grande como o da Sabesp. E é importante frisar que a medição, a Sabesp investe, né, nos seus hidrômetros. A gente tem uma idade média de 4 anos e meio para o hidrômetro, para que a gente tenha realmente o consumo apurado devido. É isso que eu quero frisar aqui para você. Não vale instalar, a Sabesp colocar algo, assim, investir em algo que acabe com isso, com a história do ar saindo na torneira, investir de uma forma que acabe com essa história, você vai eliminar qualquer dúvida, seja botando o equipamento antes, seja acabando com o próprio ar. A gente sabe, tudo é complexo, mas é complexo também o valor da conta. Rodrigo, é importante, né? A Sabesp já faz isso no seu sistema de abastecimento, como eu te falei, a gente tem mais de 7 mil equipamentos instalados na cidade, porque a gente tem que, como você citou, a gente tem que trabalhar o problema na sua plenitude, né? Não individualmente. Então, a gente protege aí todos os 42 mil quilômetros de rede de água que a gente tem com esse sistema. E verificamos as reclamações pontuais aí dos nossos clientes, que representa aí um número baixo em relação aos 6 milhões de ligações que a gente tem na região metropolitana. Não teria uma perspectiva, aproveitando aqui a sua presença, sobre a questão da redução de pressão? Isso daí, não há nenhuma perspectiva de solução para isso, vocês melhorarem a rede e acabar com essa história de ficar reduzindo pressão na madrugada? A questão da redução de pressão, Rodrigo, não é nem em função da melhoria da rede, né? É uma prática internacionalmente adotada para que a gente tenha aí o uso sustentável do nosso recurso, né? Possamos, nesses períodos, fazer as nossas manutenções programadas, impactando aí de forma o menos possível em nossos clientes. Então, é um período muito importante que a gente faz aí as nossas manutenções. Então não é para aquela questão de correção de vazamento, para evitar desperdício e tal, não é para isso, é para manutenção. Houve uma mudança aí, então, pelo menos no ponto de vista da justificativa da redução de pressão, porque até então eu sempre tinha ouvido aqui que era para evitar vazamento e tudo mais. Colabora também. Desperdício. Rodrigo. Sem dúvida, colabora para evitar desperdícios. É importante frisar para toda a população que a gestão ela colabora, ela diminui a pressão e a gente, consequentemente, economiza e evita desperdícios nesse período. Tá bom. Obrigado, Emerson José dos Santos, superintendente da Sabesp, cuida aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu, ao meu lado aqui, eu digo que... A gente agradece a oportunidade aí de poder esclarecer. Que vocês consigam encontrar uma forma, seja explicando para o usuário, fazendo campanhas e tal, de uma forma bem convincente que as pessoas não estão pagando por aquilo que elas não estão recebendo, que elas não estão pagando por ar, porque são muitos os relatos de pessoas que recebem ar, vem o relógio girando,
e outros que adotam estratégias, inclusive, de tentar fechar registro, de tentar fazer o que for aí para poder evitar isso e acabam reduzindo o valor da conta. A gente vai seguir acompanhando este assunto. A galera vai dando o seu jeito aí, ó. Uma lição ficou dessa história para a Sabesp. A Sabesp não está conseguindo convencer as pessoas de que essa história do ar não tem prejuízo para o consumidor. Definitivamente a Sabesp não está. A Sabesp tem que encontrar uma maneira de convencer o consumidor de que ele não tem prejuízo nessa história. Fizemos uma entrevista aqui de 10 minutos, incapaz de convencer o consumidor. Aliás, só acrescentando, depois eu recebi aqui, ó. Tem um projeto de lei. Você vê, se a história... É aquela coisa, né? Se a história tá bem direitinha, bem contada, por que existe em discussão na Assembleia, na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, na capital, a discussão de um projeto de lei para instalação daquele equipamento antes do registro para tirar o ar? Por quê? Projeto de lei 236 de 2022, que diz o seguinte: esta lei regula o uso de aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial e comercial. Propõe ao Poder Executivo Municipal, no caso a capital, solicitar ao prestador de serviço de saneamento básico, no caso a Sabesp, a instalação de graça ao consumidor final de bloqueador eliminador de ar nos hidrômetros coletivo ou individual do sistema de abastecimento de água de ar por solicitação do usuário. Os aparelhos... Aí, ó, tá aí, ó. Os aparelhos e equipamentos que tratam desse caput, eles deverão ser instalados na tubulação que antecede o hidrômetro individual ou coletivo. E quem optar por instalar por conta própria, prevê a lei, tem que ser reembolsado pela Sabesp. É um projeto de lei que já foi votado em primeira votação e agora aguarda a segunda votação. Proposta do vereador Alessandro Guedes, do PT de São Paulo. E agora está aguardando a data de votação aí. Já foi aprovado em primeira, já vai para a segunda votação.